Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido apresentaram hoje mais uma proposta de paz para a faixa de Gaza. E para discutir esse e outros assuntos, o Jornal da Gazeta recebe em seu estúdio 2 representantes dos povos em conflito. Claude Fardi Rajar, diretora cultural da Federação de Entidades Árabe Brasileiras de São Paulo, e Boris Ber, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Agradeço a ambos estarem aqui nesse momento em que o mundo inteiro tem os olhos voltados para o Oriente Médio, para esse conflito ali, Israel e palestinos na faixa de Gaza. E vamos começar com a notícia de hoje dessa iniciativa dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, a elaboração de um projeto, um texto de cessar-fogo imediato, em que eles estão acreditando que possa ser um texto de consenso. Os senhores acreditam que possa ser? Porque já houve essa expectativa em relação ao entendimento de Sarkozy no Egito e uma grande frustração com a retomada logo depois de uma pequena trégua, né, do conflito, né, do confronto. Agora podemos estar próximos de uma saída? Bom, boa noite, Claude. Boa noite, Boris. Obrigado. Eu acredito que sim, mas a primeira coisa que eu acho que nós temos que tentar definir é quem serão os interlocutores do lado palestino da mediação desse acordo. Nós temos ali várias pessoas ou vários grupos e essa interlocução tem que ser definida. Quem assume a responsabilidade? O último acordo de cessar-fogo não estava sendo cumprido através dos bombardeios constantes. Esse é. A segunda parte, que eu acho muito importante, é que qualquer acordo tem que atender os pontos básicos dos dois lados. Do lado israelense, o reconhecimento do Estado palestino, fronteiras seguras e o fim das agressões. E provavelmente, a Claude está aqui, algumas recomendações e exigências também importantes do lado. Mas eu espero realmente que nós caminhemos o mais rápido possível para um acordo que eu chamaria, entusiasticamente falando, um acordo mais definitivo. Claude. Eu também acredito, Lídia, Boris, eu acredito muito de que nós devemos estar caminhando, eu não sei se agora. Eu gostaria que fosse agora, eu também tinha essa esperança quando houve o Sarkozy, tinha feito uma proposta e tivemos uma trégua de 3 horas, eu achei que a coisa fosse continuar. O mundo inteiro acreditou. O mundo todo acreditou, mas infelizmente parece que não saciou. Né, precisa saciar alguma coisa, algum objetivo que a gente não sabe qual vai ser alcançado. Mas quando você diz saciou, você está se referindo a quê? Ao Hamas ou às forças de Israel? Vamos falar de uma forma diferente. A colocação, eu prefiro continuar a partir da proposta do próprio Boris, quando ele diz assim, nós precisamos saber com quem temos que conversar. Nós temos a Autoridade Nacional Palestina e nós temos o Hamas como um grupo que, apesar de ser um grupo de resistência, como Israel veio a ter durante toda a vida dele, vários grupos de resistência que se incorporaram ao Estado israelense e formaram o seu governo militar. O Hamas também hoje é uma forma de resistência e não de terrorismo, e é um partido político eleito legitimamente pelo povo em 2006. Então nós temos essas duas frentes com quem negociar. Nós não vamos poder nos olvidar do Hamas e deixar o Fatah e como Autoridade Nacional Palestina. É impossível. Não dá para você pensar em retroagir. Existe essa realidade hoje que você não pode abrir a mão disso. Claude, eu acho que nós temos que estabelecer algumas verdades. Eu não considero, e eu acho que o mundo não pode considerar, o Hamas como um grupo de resistência. Eu acho que o Hamas é considerado, e eu também considero, como um grupo terrorista, que foi eleito, de uma forma ou de outra foi eleito, depois expulsou a autoridade palestina de lá e tomou o poder. Terrorista. Mas vamos começar então pela fundação do Estado de Israel. Espera um pouquinho só. Como é que Israel se fundou, Boris? Nós vamos chegar lá. Nós não temos tanto tempo. Em 46, quando houve o ataque de 46 no hotel King, você sabe que foi um grupo terrorista? Que é isso? Israel formou seu Estado a partir de uma decisão da ONU da partilha da Palestina. Que não foi seguida. E que os palestinos até hoje não conseguiram. O Estado israelense não seguiu, querido. Claude, se nós modularmos um em cima do outro, nós não vamos chegar. Então vamos lá. Prosseguindo para concluir, Boris. Então, negociar com um grupo
considerado terrorista, fica muito difícil. Israel não vai fazer isso, os Estados Unidos não faz isso e a maioria dos países não fazem isso. Então eu vou insistir no ponto, nós temos que definir alguém que possa legitimamente representar e falar pelo lado palestino. Mas, Boris, agora eu peço licença. Pois não. Essa adjetivação de grupo terrorista, não há um consenso sobre isso. Na verdade, a questão do terrorismo existe até a indagação. É segundo a ótica de quem que esse ou aquele lado pode ser chamado de terrorista. Nos dois lados, né, nós temos sujeito e objeto. Dependendo das crenças e interesses do sujeito, o objeto será ou não terrorista. E pelo que vocês dois já falaram, isso ficou muito evidente aqui. Então, não é possível suprimir essa adjetivação. É necessário que se qualifique ou desqualifique o Hamas como terrorismo, como ação de terrorismo. Por que não aceitar também como um grupo de resistência se o povo votou e elegeu? Democrático. Isso merece respeito? Eu acho que merece respeito. O problema é que se você pegar os estatutos do Hamas, você lê os estatutos do Hamas, ele tem ali, ele prega o fim do Estado de Israel. Então, como é que nós vamos sentar para negociar com alguém que prega deliberadamente, está escrito, não é que eu estou falando, o fim do Estado de Israel? Mas eu tenho então, também aqui uma cartilha em que, aqui em São Paulo foi feita essa cartilha, em que é dito que Ismael, ele é o filho de Abraão e, de repente, ele é um filho assassino. Está aqui comigo no estúdio. Eu não posso também, da mesma forma como Israel instiga a sua população na educação que ela dá, também o Hamas pode colocar alguma coisa na adjetivação de um princípio. Hoje nós estamos falando de Israel. Israel até hoje não tem uma constituição. Até hoje, o Estado de Israel não está constituído legalmente. Ele existe sim, ele é reconhecido. Nós reconhecemos o Estado de Israel, o problema é outro. O problema é que o Estado de Israel não permite, não admite a possibilidade de um Estado palestino laico, independente, com fronteiras seguras. O rei Fahd, se não me engano, o rei da Arábia Saudita apresentou um projeto, eu acho que na nova intifada, quando essa proposta, aliás, considerada por alguns de vocês, Boris, como um dos erros dos israelenses, em não ter aceito a proposta da Arábia Saudita. Por que não aceitar a proposta da volta às fronteiras de 67, decididas pela ONU, por 242... Bom, mas aí já está havendo assim, uma indagação que nessa nossa reflexão eu acho que vai ser muito difícil chegar aí a um entendimento. Mas tem um lado que é o humanitário. Sim. As imagens que o mundo está acompanhando, que os jornais no mundo inteiro estão mostrando, de crianças feridas, mulheres feridas e homens feridos, civis. O que é que torna a causa legítima? O que transforma um civil em alvo justificável? Isso vale para os dois lados. Sim. Vocês têm resposta? Sim, quando o teu território foi momento, tomado. Por favor, Boris, para dar equilíbrio aqui na distribuição da palavra. Veja, Israel tem essa preocupação de proteção da sua população, das suas crianças. Dinheiro é investido em bunkers, todas as casas, todas as escolas, hospitais têm o seu local de proteção. E, do outro lado, infelizmente, não existe essa proteção. Dinheiro para túnel, para contrabandear arma existe, dinheiro para arma existe e dinheiro para uma proteção não existe. Quando você tem uma guerra contra um grupo, vamos parar por aí, como o Hamas, eles estão misturados à civilização, eles estão misturados à população e é muito difícil, não é uma guerra de exército contra exército. Então, nós temos que considerar isso, essas vítimas ocorrem, mas esse fato também tem que ser pensado que do outro lado, por esse número enorme de mísseis jogados antes do cessar-fogo e principalmente depois, também não respeita. Não se pensa... Sim, não há, os dois lados não respeitam. A questão é humanitária, a questão mostra aí um rompimento que diz respeito a protocolos internacionais. Diariamente caíam mísseis nessas cidades vizinhas. E por que não pensar também na Cisjordânia, onde morreram 50 palestinos, em menos de poucos meses? Mas isso justifica a matança? Não, a questão é a seguinte, em função de algo que se repudia em outro lugar, por exemplo, como foi dito agora? Se eu não tenho a terra, se eu não tenho os direitos, se eu tenho um bloqueio,
Se eu estou sendo... Você está comparando a criança palestina com a criança israelense? Na humanidade delas, elas são crianças. Sim. Mas no que é oferecido a elas, não, por favor. Mas isso justifica que sejam mortas? Não estou justificando, pelo contrário. Eu estou dizendo que essas crianças precisam de atenção. Elas precisam de um dinheiro. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de alguém que oriente elas. Aliás, depois de Oslo, se nós voltarmos um pouco para o passado, nós vamos ver que nós tínhamos sim em Oslo, 93, um projeto de paz. E esse projeto de paz, Boris, você sabe perfeitamente que em 98 foi criada um veículo de conjunto palestino-israelense de televisão.